Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Hoje nós vamos corrigir a prova de bloco do bloco 2 de Ciências da Natureza. A prova tem questões de Matemática e Ciências da Natureza. Eu vou corrigir com vocês as questões de Ciências da Natureza. Peço que vocês assistam esse vídeo com muita calma, tranquilidade, para que vocês possam conseguir visualizar a forma de avaliação que foi trabalhada com vocês nessa avaliação. Então vamos lá. Primeira questão. Temos um textinho antes de começar as proposições, o julgamento das proposições. Começamos com o seguinte fragmento: energia é vida. A energia, nas suas mais variadas formas, como representado na figura 1, onde a gente tem um painel solar, que representa a energia eólica, a gente tem um aerogerador, que representa a energia eólica, a gente tem aí um líquido escuro na parte inferior da mão, que pode representar também o petróleo. Então, nós temos diversas formas de energia, que podem ser exploradas de diversas formas. A gente tem também árvores, que podem representar a biomassa, temos muitas formas de energia. É essencial para a manutenção da vida na Terra e das atividades humanas nos seus mais variados contextos. Podemos observar a sua presença e importância em processos que abrangem desde a fotossíntese, realizada pelas plantas, até as reações do metabolismo humano, além de processos de natureza nuclear em sistemas controlados. Aí a gente tem a figura, que eu já falei um pouquinho com vocês. Agora, de acordo com os conceitos e aplicações da energia em nosso cotidiano e na natureza, julgue os itens de 16 a 19 em verdadeiro ou falso. Correto? Então vamos lá. Questão 16. As formas de energia primárias exercem papel importante nas atividades humanas. Delas se originam a eletricidade e os combustíveis fósseis. Os combustíveis que podem ser fósseis ou renováveis. Por exemplo, consideradas fontes secundárias, que são úteis para a produção e transporte de bens e mercadorias. Esse item ele se torna corretíssimo. Por quê? Porque a gente fala que a eletricidade e os combustíveis, sejam eles fósseis ou renováveis, se originam das energias primárias, o que é correto, e que são úteis para a produção e transporte de bens e mercadorias. Por quê? Porque as principais formas de energia que nós utilizamos como combustível, por exemplo, são energias secundárias, que são, por exemplo, a gasolina, o diesel, o etanol, são fontes secundárias, necessitam de uma fonte primária para se chegar até ele. E da mesma forma, a eletricidade é uma forma de energia muito utilizada no nosso país e no mundo todo, e geralmente as formas que nós temos para chegar ela sendo energia secundária, ou seja, ela depende de uma primária para que haja conversão e se chegue até ela, como é feito nas usinas hidrelétricas, nos parques eólicos, em diversos outros empreendimentos. Então, esse item está verdadeiríssimo. Na questão 17, eu tenho o seguinte: o petróleo é considerado uma fonte de energia secundária, muito utilizada no Brasil e no mundo, sendo um minério fóssil que, quando processado, dá origem a vários subprodutos, como a gasolina, diesel e querosene, além de gerar eletricidade nas usinas termoelétricas. Item falso. O que torna esse item falso? Quando se afirma que o petróleo é uma energia secundária, o que não é verdade. Como vocês já viram nas nossas discussões, o petróleo é uma energia primária. Ela está disponível diretamente na natureza. Embora ele demore muito tempo para ser formado, seja um recurso que a gente precisa utilizar com muita consciência, ainda assim ele é primário, ele é encontrado disponível na natureza. E o que torna também esse item errado é quando a gente fala que ele gera eletricidade nas usinas termoelétricas. Então, a gente tem outros mecanismos que são realizados dentro das usinas termoelétricas e não a utilização do petróleo para gerar eletricidade. O petróleo é muito utilizado para a produção de combustíveis fósseis, como a gasolina, o óleo, o diesel, o querosene, entre outros. Então, esse item se torna falso por essas afirmações incorretas. Questão 18 diz o seguinte: a energia solar não provoca danos ambientais,
podendo ser considerada uma fonte de energia limpa, pois não há queima de combustíveis e nem ocupação de grandes áreas para a utilização dessa fonte de energia. O item se torna verdadeiro. Por quê? Quando a gente pensa na energia solar, a gente não tem o desmatamento de áreas para que ela exista, a gente não tem a ocupação de grandes áreas. Por quê? Porque geralmente os painéis solares eles são instalados no telhado, no teto das casas ou de grandes construções. Então acaba que você não altera nenhum espaço que ali eu teria biomassa, que eu teria um ecossistema, um habitat de várias espécies existindo para que essa energia aconteça. Então, nesse sentido, em vista de outras, ela não reflete, não tem impactos ambientais. Apesar de muitas pessoas ainda falarem que ela não é uma energia viável, que muita ainda tem que se caminhar para que ela exista no Brasil e no mundo de forma efetiva, nesse sentido, comparada às outras, ela não emite, não gera tantos impactos ambientais, o que torna esse item verdadeiríssimo. Questão 19. As fontes de energia podem ser classificadas em renováveis e não renováveis, mas também em primárias e secundárias. A primeira classificação refere-se à forma pela qual ela é encontrada e transformada pelo homem, enquanto a segunda está relacionada com a capacidade de reposição de uma dada fonte energética. O que torna esse item falso? Porque a gente inverteu. Por exemplo, o que era para ser a definição de uma energia primária ou secundária aparece como renovável ou não renovável, e o que seria uma energia renovável e não renovável aparece como sendo o conceito de energia primária e secundária. Nós vimos isso em aula com bastante ênfase que as energias primárias ou secundárias são aquelas que a gente vai classificar de acordo com a disponibilidade dela na natureza. Ou seja, se eu encontro ela disponível de uma forma direta na natureza, por exemplo, ela já está na natureza, eu chamo ela de primária, como a energia solar, o petróleo, a biomassa. Quando, para que eu a tenha, eu preciso de uma energia primária, eu chamo ela de secundária, como por exemplo os combustíveis, a energia elétrica, são formas de energia que eu não encontro disposta diretamente na natureza. Eu preciso chegar até ela por um processo de conversão, por um dispositivo, como diversas formas. Então, essa seria a definição de energia primária e secundária. Já as energias renováveis e não renováveis funcionam da seguinte forma. Energia renovável é aquela que o tempo de reposição dela na natureza, ou se eu for plantar, é um tempo que é viável, ou seja, à medida que eu vou utilizando, ela vai sendo reposta. Então, em teoria, é difícil que eu tenha a falta. Não que seja impossível, mas é mais difícil. Já a energia não renovável é aquela que o tempo, a rapidez que eu utilizo ela é incompatível com o tempo que ela é reposta. Então, por exemplo, o exemplo clássico que a gente tem é o do petróleo. A gente usa o petróleo, estamos utilizando o petróleo com muita rapidez, dependemos muito de derivados do petróleo, mas o tempo que ele demora para ser disponibilizado pela natureza é muito grande. Então o tempo ele é incompatível. Eu uso com uma certa rapidez e o tempo que ele é reposto é muito lento. Então a conta não bate. E aí, como a gente fala, é preciso se pensar novas alternativas de combustíveis e formas de energia que consigam diminuir a nossa dependência do petróleo, porque se continuar assim, pode-se chegar a um tempo onde a gente tenha grandes problemas com a matriz energética mundial, principalmente os países que têm a matriz energética baseada em fontes não renováveis, como o petróleo e o carvão mineral, certo? Então isso torna a questão falsa, item 19, falso. Vamos lá, as próximas questões. Temos aqui uma tirinha para analisar, com o seguinte título: autossuficiência é saber se virar quando a coisa fica preta. Analisa a figura 2 a seguir. Então eu tenho aqui nessa tirinha, eu tenho a representação de uma casa onde os moradores eles tentam viver de forma sustentável, ou seja, utilizar as energias renováveis, tentar ao máximo não depender de fontes não renováveis, economizar. Então aqui eles colocam: a nossa casa é totalmente autossuficiente.
Plantamos e colhemos nossos vegetais, ou seja, eles produzem o que eles comem, a biomassa que eles vão consumir de forma sustentável, acredito eu que sem agrotóxicos, dessa forma. Usamos a água da chuva para cozinhar e lavar, então eles vão usar a água, aproveitar a água da chuva para cozinhar e lavar. Utilizam painéis solares para a iluminação e o aquecimento. E tem a Marieta, que é a galinha deles, para também ajudar na questão da alimentação, ofertar ovos. E aí, com base nesse modelo, pede-se que vocês respondam, julguem algumas proposições a seguir. Então, de acordo com as informações dadas acima, julgue as proposições a seguir. Novamente, em verdadeiro ou falso. Item 20. Os painéis solares são uma forma de captação de energia solar, que é uma fonte de energia renovável e secundária, ou seja, está disponível diretamente na natureza e reposta em um tempo viável. O que torna esse item incorreto? Quando eu digo que a energia solar é uma energia secundária. Por quê? Se ela está disponível diretamente na natureza, significa que ela é primária. Então, esse pequeno detalhe que torna o item errado, porque a energia solar ela é primária e renovável. Por quê? Porque ela está disponível na natureza diretamente e porque a oferta dela é praticamente constante. Ou seja, eu não sofro com essa incompatibilidade do tempo no qual eu utilizo e ela reposta no meio ambiente. Então, isso torna o item falso. Item 21. A energia eólica, assim como a energia solar, é uma fonte de energia renovável. Nosso país tem um potencial promissor para a conversão dessa forma de energia, sendo a nossa prioridade a obtenção de energia elétrica, devido às altas taxas de consumo ao longo do ano. Corretíssimo, por quê? Primeiro, energia eólica é uma energia renovável e segundo, nós exploramos essa fonte de energia no nosso país, tanto é que nós temos vários parques eólicos em algumas regiões do Brasil, regiões com boa oferta e estrutura para que eles sejam construídos, e a nossa prioridade é gerar a energia elétrica a partir dessa movimentação das massas de ar, que é a energia eólica. Então, o item está corretíssimo, tudo certinho que nós vimos durante o ciclo. Item 22. A figura acima, que é aquela tirinha, ela apresenta o modelo de vida autossuficiente, no qual o aproveitamento de fontes primárias é o grande diferencial desta família. Esse funcionamento sustentável contribui em vários aspectos para o desenvolvimento de uma nação, seja na redução do consumo de energia elétrica, água e agrotóxicos, até a consolidação de práticas mais coerentes e preocupadas com o meio ambiente. Perfeito, item corretíssimo. Esse item apresenta um modelo de vida que nós deveríamos adotar, ou seja, buscar fontes alternativas e tentar manter a nossa rotina sempre aproveitando todos os recursos que nós já temos disponíveis. Como nós vimos na tirinha, que mostra que eles utilizam a energia do sol para poder realizar algumas atividades em casa, eles utilizam o plantio para não usar tantos agrotóxicos, não comprar alimentos fora, eles reaproveitam a água para algumas atividades. Então esse é um modelo de vida autossuficiente e que nos leva a vários questionamentos. Até onde nós temos pensado nas questões ambientais, na sustentabilidade nas nossas casas, principalmente em questão ao consumismo, que tem sido tão elevado, e o desperdício também nas casas, não só no Brasil, mas no mundo todo. Então, esse item está verdadeiríssimo. Questão 23. A figura acima apresenta um modelo de vida autossuficiente, no qual o aproveitamento de fontes não renováveis e, portanto, sustentáveis é o grande diferencial desta família. Esse funcionamento sustentável contribui em vários aspectos para o desenvolvimento de uma nação, seja na diminuição do consumo de energia elétrica até o maior uso de combustíveis menos poluentes, como a gasolina e o etanol. Esse item está incorreto. Por quê? Duas palavrinhas aqui que tornam o item incorreto. Primeiro, quando o item afirma que as fontes de energia citadas são não renováveis, o que é incorreto, porque são renováveis, e quando ele fala de combustíveis menos poluentes, citando a gasolina e o etanol,
sendo que a gasolina é um combustível não renovável e por isso emitem várias substâncias que são poluentes para o nosso meio. Então essas duas palavrinhas tornam o item incorreto. Quando você cita que as energias ali citadas são não renováveis e quando você cita que o combustível gasolina é um combustível que emite menos poluentes, o que não é verdade. Últimas duas questões para a gente terminar com chave de ouro. Vamos lá. Leia as questões com atenção a seguir. No Brasil, o uso de combustíveis com as mais variadas características levanta uma série de discussões acerca da contribuição desses produtos para o agravamento do aquecimento global, fenômeno este que tem gerado grande preocupação mundial. Com base nas características dos principais combustíveis produzidos no nosso país, no Brasil, julgue as afirmações a seguir em verdadeira ou falsa. Perfeito. Últimas duas questões. Item 24. Como o etanol produzido no Brasil é derivado do milho, que é uma biomassa renovável, podemos utilizar esse combustível sem preocupações, pois além de não emitir nenhum poluente, o cultivo do milho em grande escala não afeta o meio ambiente. Essa questão nós discutimos muito em sala. Vocês têm que saber que o etanol produzido no Brasil ele não vem do milho, ele vem da cana-de-açúcar. Os Estados Unidos é que utilizam o milho como a biomassa que vai dar origem ao etanol. Então, o que eu posso dizer para vocês? Eu posso falar para vocês que esse item é correto por isso e também por outra questão. Quando a gente fala que a gente utilizando uma biomassa para gerar um combustível, que a gente pode usar sem preocupações. Não é bem assim. Para você produzir o milho ou produzir a cana-de-açúcar, você precisa de vários recursos do meio ambiente. Você precisa de solo, que esse solo tenha nutrientes, água. Você vai desgastar o solo, então você precisa de muitas características para que você consiga desenvolver. Então não é porque você usa uma biomassa para produzir um combustível e usa um combustível renovável que você pode utilizá-lo sem nenhuma preocupação. A gente precisa utilizar de forma coerente. Então esse item se torna falso por isso. Item 25. O Brasil é um dos maiores produtores mundiais de cana-de-açúcar, uma matéria-prima extremamente utilizada na produção de dois combustíveis renováveis, etanol e biodiesel. Assim, para o nosso país, investir em pesquisas visando o aumento da produção dessa biomassa contribuirá para a nossa autonomia na produção e oferta destes combustíveis. Item erradíssimo. Por quê? Onde está o erro? Porque para a produção de biocombustíveis usando a cana-de-açúcar, a gente tem o etanol. O biodiesel, ele é produzido a partir de oleaginosas, biomassas ricas em óleos. No Brasil a gente usa, por exemplo, o óleo de soja, muito utilizado para a produção do biodiesel. Lembra que eu falei para vocês que aqui em Formosa a gente tem a Binatural, que vai utilizar o óleo de soja, o sebo bovino, a fritura já utilizar, o óleo de fritura já utilizado. Então, sempre quando a gente pensa na produção do biodiesel, a gente vai utilizar oleaginosas, plantas ricas em óleos, como a gente já tem aí biodiesel produzido a partir do óleo de dendê, a gente tem a partir de algumas sementes. Então, esse item se torna errado por isso, porque nesse caso aqui, apenas o etanol que é um combustível que usa a cana-de-açúcar como matéria-prima. O biodiesel, não. Eu espero que vocês tenham entendido, que vocês tenham se saído muito bem nessa prova de bloco, que eu fiz pensando em tudo que a gente discutiu durante as aulas, principalmente no Meet. E qualquer dúvida, qualquer sugestão, eu estou à disposição. Bons estudos e até a próxima. Até mais!